Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Esta história é conhecida como a parábola do filho pródigo. Jesus recorria muitas vezes a este recurso linguístico. Pegava em situações do dia-a-dia, como a agricultura, como a pesca. Se fosse hoje, utilizaria certamente outros exemplos e tentava explicar verdades espirituais através de analogias. Então eu gostaria que pudesse abrir em Lucas 15. Um pouco em homenagem ao momento que nós acabámos de assistir, então podem abrir em Lucas, e uma vez que o Lucas nasceu em 2015, então Lucas 15. Eu pensei nisto depois, ok? Então Lucas 15, e vamos ler do versículo 12 até ao versículo 32. Então, Lucas 15, 15 número grande, e agora os números mais pequenos, então do 12 até ao 32. Na realidade, a partir do 11. E diz então o seguinte, o texto. E prosseguiu, um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou mas é ter com o meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou-se para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouvia a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. O empregado disse-lhe: foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer. Mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e nem sequer me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas, e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e reapareceu. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por mais uma oportunidade de juntos aprendermos acerca da Tua Palavra, Senhor. Quero-te pedir que neste momento Tu possas trabalhar no nosso coração de forma a termos humildade, de forma a termos uma mente ensinável, estarmos receptivos para ouvir, não só para ouvir, mas também para aplicar aquilo que nós vamos aprender, Senhor. Pai, não te peço isto apenas para os meus irmãos, peço isto também para mim, Senhor. Pai, te oro para que Tu possas fazer desta igreja uma igreja cada vez mais segundo o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos a ser cada vez mais semelhantes a Ti. Pai, por isso eu te oro, Senhor. Neste sentido de sermos cada vez mais semelhantes a Ti, te peço para que
possamos ser pessoas cada vez mais obedientes à Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de Jesus contar esta história, nós vimos que muitas pessoas de reputação duvidosa começaram a chegar perto de Jesus para ouvir. E o texto bíblico começa exatamente por reforçar esta ideia, quando diz que todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegavam a Jesus para ouvir. Nós não sabemos quantas pessoas estavam ali à volta de Jesus, mas certamente era um grupo com um tamanho considerável. E obviamente este agrupamento de pessoas que eram odiadas, que eram desprezadas pelos líderes religiosos, não passou desapercebido. E Jesus começou a ser fortemente criticado por estar perto desta gente. Se Jesus fosse o mestre, como dizia ser, nunca passaria tempo com estas pessoas. Se Jesus fosse uma pessoa enviada por Deus, sabia claramente que Deus não ama estas pessoas. Mas Jesus não estava apenas perto destas pessoas. Jesus estava a comer com elas. E na mente destes líderes religiosos, Jesus, ao tomar uma refeição com estas pessoas, estava a conhecer e a aprovar o que estas pessoas faziam. Mas mais grave do que isso, Jesus iria tornar-se uma pessoa impura ao conviver com estas pessoas. Os líderes religiosos, com medo de se contaminarem, nem sequer cumpriam aquilo que era a sua função básica, que era o ensino religioso. E com toda esta nuvem de hipocrisia em cima da cabeça, Jesus decide contar uma história. Uma história sobre 2 filhos perdidos. E os pecadores e os líderes religiosos são assim representados nesta história. Jesus conta-nos a história de um filho que decide sair de casa de uma forma um pouco ortodoxa. Este filho pede ao pai a sua parte da herança. Antes de o pai ter falecido, ele já começa com as partilhas e decide então pedir a sua parte da herança. E decide então viver a vida à sua maneira. A vida na casa do seu pai não o deixava plenamente satisfeito. Não o deixava plenamente feliz. E como tinha direito à sua felicidade, então ele parte à procura de uma nova aventura. Vai para uma região distante, o mais longe possível da casa do seu pai. E procurava viver sem qualquer tipo de restrições, sem qualquer tipo de regras. Ao ler o texto, a sensação que dá é que ele queria viver sem lembranças da casa do seu pai. Mas 2 desgraças acontecem. A primeira desgraça, o dinheiro acabou. A segunda desgraça, havia uma crise naquela região. E estas 2 desgraças combinadas faz com que aquele jovem seja obrigado a mudar o rumo da sua vida. E a primeira grande mudança que este jovem tem que fazer é que tem que começar a trabalhar. Bem-vindo à vida real. Então ele começou a trabalhar, mas devido à conjuntura económica daquela região, o trabalho que ele arranjou nem sequer dava para pagar as suas despesas mais básicas e ele nem sequer conseguia comer com o dinheiro que recebia. Então ele percebe que não podia continuar assim e começa a fazer comparações entre aquilo que estava a passar e a abundância que tinha na casa do seu pai. Então ele decide voltar para a casa onde sempre viveu. No entanto, o filho mais novo não era o único que vivia insatisfeito na casa do seu pai. O irmão mais velho percebe que o irmão voltou e, numa troca de argumentos com o seu pai, demonstra toda a sua insatisfação. Ele servia fielmente ao seu pai, nunca desobedeceu ao seu pai, nunca pediu nada ao seu pai. Este filho vivia obcecado por aprovação. Precisava de sentir-se valorizado por aquilo que fazia em prol da sua família. Mas sente que todo aquele seu esforço não foi reconhecido. E quando ele vê o seu irmão a chegar a casa e a ser recebido como se fosse um herói, pensa que o seu pai está a aprovar o seu irmão pela forma leviana que ele escolheu viver. E isso deixa-o revoltado. Ele que nunca foi reconhecido pelo seu pai através da sua fidelidade no serviço, pelo cumprimento das regras, agora vê o seu irmão, que possivelmente gastou o seu dinheiro todo com prostitutas, a ser recebido com alegria pelo seu pai. E isto não é justo.
Esta parábola do filho pródigo não é apenas a história dos pecadores e dos líderes religiosos. Esta é também a nossa história. Não são poucas as vezes que nós pensamos que para viver uma vida plena de satisfação, nós temos que afastar-nos o mais possível de Deus. Por outro lado, também é possível vivermos toda uma vida rodeada de religião, cercada de religião, mas mesmo assim estarmos plenamente insatisfeitos. O filho mais velho tinha tudo. Ele vivia como um escravo. Não porque o pai o obrigava a viver desta forma, mas porque ele não entendia o que significava ser filho. Por outro lado, o filho mais novo queria voltar para casa como um empregado. Mas o pai nem sequer permite que ele acabe a sua proposta. Estes dois filhos viviam plenamente insatisfeitos porque eles não conheciam o pai que tinham. Em nenhuma altura o pai permite que eles esqueçam que ambos são filhos. A verdadeira satisfação está em conhecermos Deus como nosso Pai. Mas esta não é apenas a história de um filho que decide sair de casa, mas também a história acerca da importância que os filhos perdidos têm para o seu pai. No início é possível que o irmão mais velho se sentisse triste pela vida que o seu irmão mais novo decidiu escolher. Uma vida completamente contrária aos valores ensinados pelo seu pai. Mas assim que ele soube que o seu pai estava a pensar receber o seu irmão de volta, um sentimento de injustiça apoderou-se dele. Como é que o meu pai pode receber em casa um filho que desprezou toda a sua família? Como é que o meu pai pode receber em casa um filho que desprezou os ensinamentos do seu pai? Como é que o meu pai pode receber em casa um filho que viveu como um leviano com o dinheiro da herança? Que matou o seu pai pedindo o dinheiro da herança para viver da forma como queria? Como é que Deus pode amar uma pessoa assim? O filho mais velho, ele tinha cumprido sempre as suas obrigações. Tinha-se tornado um empregado fiel. Por que é que o seu pai precisava de um filho perdido quando já tinha um filho exemplar? Os filhos mais novos, os cobradores de impostos e os pecadores, mereciam o desprezo, porque livremente decidiram matar Deus para viver à sua maneira. Mas Jesus não partilha da mesma mentalidade dos filhos mais velhos. E antes de contar a história do filho pródigo, Jesus conta outras duas histórias. A história da ovelha perdida e a história da moeda perdida. E em ambas as histórias, Jesus evidencia o esforço de alguém. Na primeira história, um pastor. Na segunda história, uma mulher. O esforço destas pessoas em tentar encontrar algo que se havia perdido. E no final de cada uma das histórias, Jesus então revela a alegria quando esse algo que se havia perdido é encontrado. A alegria nos céus. A alegria entre os anjos de Deus. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo ainda não tinha chegado a casa. Ainda estava longe e o seu pai já o tinha avistado no caminho. Correu para ele, abraçou-o, cobriu-o de beijos. Pediu aos seus empregados para trazerem o melhor fato que simbolizava um sinal de posição. Pediu para trazerem um anel que simbolizava autoridade. Pediu para trazerem sapatos porque possivelmente ele viria descalço. E essa era uma imagem que se assemelhava muito à condição dos escravos. Então ele pede para trazer sapatos porque assim reforçava a condição de pessoa livre. E por fim mandou matar o bezerro mais gordo. E este bezerro mais gordo era para ser usado numa ocasião especial. Mas aquele pai percebe que não haveria outra ocasião mais especial do que esta. O seu filho estava perdido e voltou a aparecer. No entanto, o filho pródigo não é o único filho perdido que precisava de ser encontrado. O filho mais velho não queria entrar na festa. Achava um disparate tudo aquilo que estava a acontecer. O mesmo pai que esperava o regresso do filho mais novo e quando o viu correu para o abraçar, é o mesmo pai que sai da festa para convencer o filho mais velho. E nesta conversa com o filho mais velho, que estava igualmente perdido, o pai que afirma que o filho mais velho é seu filho.
e que tudo aquilo que ele tem pertence a ele. Ele não precisava de continuar a comportar-se como um empregado. Não precisava apenas de ser diligente, de ser respeitador, de cumprir as regras para conseguir reconhecimento ou aprovação. Ele é filho. Ele não tem que provar através das suas obras, através dos seus esforços, para mostrar que merece ser filho. A conversa com o seu filho mais velho não é uma conversa sobre justiça. Porque o pai sabia muito bem que aquilo que ele tinha acabado de fazer com o seu filho mais novo não era justo. Mas a realidade é que o perdão nunca é justo. Aquele que perdoa fica sempre a perder. Mas na mente daquele pai, o seu filho mais novo estava morto e voltou a viver. Estava perdido e agora reapareceu. E isto precisava de uma solução mais radical do que uma solução baseada na justiça. E Jesus então aponta num outro caminho. E o caminho que Jesus aponta é o caminho da graça. Não é uma graça no sentido de piada, de fazer rir. Mas graça porque é um perdão que nós não merecemos. Aquele filho não merecia ser perdoado. Ele não fez nada para merecer aquele perdão. Mas o pai decidiu perdoar. Apesar da sua conduta diligente, o filho mais velho não se tornou filho pelos seus próprios méritos. Não havia nada que ele pudesse fazer para garantir aquele título. O filho mais velho, ele não se sentia plenamente satisfeito na casa do seu pai, porque ele lutava diariamente para conseguir a aprovação do seu pai. E isto é contrário de graça. Achar que nós precisamos de provar todos os dias que merecemos o perdão de Deus. E ao contrário de graça, isto é religião. Jesus morreu na cruz porque nós não somos capazes de provar que somos merecedores desta salvação. Porque se nós fôssemos capazes de provar, Jesus não precisava de ter morrido na cruz. Mas em vez de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós, pela nossa dívida que foi paga por Jesus na cruz, os filhos mais velhos vivem com o sentimento que são eternamente devedores. O filho mais novo saiu de casa porque achava que nunca iria experimentar plena satisfação na casa do seu pai. Foi para uma terra distante, gastou o dinheiro todo, esbanjou as suas riquezas nos prazeres mais desenfreados. Mas as dificuldades começaram a aparecer. E a satisfação que ele procurava, que ele esperava encontrar naquela terra distante, deu lugar à desilusão. Este jovem caiu em si e começou a fazer comparações entre a fome que ele estava a passar e a abundância de recursos que existia na casa do seu pai. E muitas vezes as adversidades, as dificuldades têm esta virtude, nos ajudar a repensar as decisões que nós fazemos. Mas aquilo que no início foi uma decisão puramente egoísta, baseada no seu estômago, uma decisão puramente racional, rapidamente transformou-se num arrependimento genuíno. Então aquele jovem arrepende-se primeiramente diante de Deus e, em segundo lugar, arrepende-se diante do seu pai. E é interessante que o texto não diz que o jovem voltou para casa ou que voltou para o seu lar. O que o texto diz é que o jovem voltou para o seu pai. O filho mais novo descobre a verdadeira satisfação não quando ele sai de casa, como ele estava à espera, mas ele descobre a verdadeira satisfação quando ele regressa para casa. Quando ele volta para casa, descobre o pai que sempre teve, mas que ele nunca procurou conhecer. Por outro lado, o filho mais velho descobre o que significa satisfação quando conversa com o seu pai. Se calhar uma conversa que ele nunca teve. Quando descobre que não precisa de provar nada. O pai diz-lhe que ele é filho e que ele não precisa de continuar a provar para continuar a ser. Na realidade, estes dois filhos não eram assim tão diferentes um do outro. Ambos viviam plenamente insatisfeitos porque não conheciam o pai que tinham. A verdadeira satisfação está em conhecermos Deus como nosso Pai. Vamos orar.
Deus Pai, obrigado por esta história ter chegado até nós. Pai, porque através dela podemos aprender tanta coisa. Aquilo que nós ouvimos